Hoje eu quero compartilhar contigo uma leitura de um trecho desse livro aqui, O Eco dos Druidas, ditado pelo Espírito Nolando, que eu recebi, que foi uma pergunta que eu fiz logo no início do trabalho da psicografia desse livro, porque quando eu conheci essa consciência, ele se apresentava para mim na roupagem de um antigo druida, de um druida escocês. E eu até conto com detalhes como isso aconteceu no livro. Na verdade, a primeira vez que eu vi esse espírito, ele não se apresentava com forma humana. Era um clarão luminoso muito grande. E nesse clarão dava para se distinguir algumas silhuetas que lembravam uma forma humana. Com o tempo, para se aproximar um pouco mais da minha percepção, ele adotava então uma roupagem de forma humana para que eu pudesse, enfim, ou para que ele pudesse fazer entendido. E quando ele começou a fazer isso, e ele se apresentava ligado a essa encarnação passada dele, né? Assim como o Emmanuel do Chico, não que o Nolando seja o meu mentor, como o Emmanuel era do Chico, é um ser que colabora comigo, mas enfim, a relação é outra. Assim como o Emmanuel se apresentava para o Chico Xavier na roupagem de um senador romano, a Joana de Ângeles se apresenta para o Divaldo Franco na roupagem de uma freira, assim como a gente vê, né, aquela roupagem que os espíritos usam de pretos velhos, de caboclos e ciganos e tal. E eu fiquei curioso com aquilo, fiquei encasquetado, porque era uma luz muito grande, você sentia um amor muito sincero, mas eu achava assim, falava, pô, é desnecessário esse apego que ele tem a esse tempo, afinal já passou, tá muito lá atrás, né? Por que ele ainda fica se apresentando como um druida, né? Quando ele vem aqui, parece uma coisa meio anacrônica, né? Não faz sentido, o espírito tá além da forma. Eu comecei com aquele papo e tal, e perguntei pra ele, falei, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou perguntar diretamente, eu vou parar de julgar de teoria boba e deixa eu perguntar, deixa eu ouvir ele, deixa eu ouvir o que ele tem pra falar. E ele me deu uma resposta que foi particularmente a resposta que mais conseguiu me satisfazer acerca desse assunto, tá? Então eu vou compartilhar essa resposta para vocês. Essa questão tá aqui no livro, é um bônus do capítulo. Os capítulos desse livro têm bônus de capítulo, né, que são diálogos diretos com a entidade. E eu vou compartilhar esse trecho aqui com vocês. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, ó. Nolando, o senhor ainda mantém os costumes druídicos? É até interessante falar que o próprio nome dele, né? O Nolando, ele falava para chamar ele assim, que ele disse que é uma versão abrasileirada, né, de um nome que se refere à região onde ele viveu, que na verdade quando a gente vai ver a raiz do nome Nolando, vem de uma raiz gaélica. Inclusive no início eu até chamava ele de um outro nome que era mais próximo, né, que era Nolen. Só que ele pediu para usar o nome Nolando, que é mais abrasileirado, fica mais fácil pra gente. Então tem também isso. Porque quando eu conheci eu perguntei de onde é que ele vinha. Ele se apresentou, ele falou dessa questão do nome, eu vou te dar esse nome, você procure as raízes desse nome para ver que tem ligação com a forma com a qual eu me apresento. E ele falava que ele vinha de um lugar chamado Caledônia. Se eu não me engano, Caledônia. E aí eu perguntei para ele, mas onde fica Caledônia? Que lugar que é esse Caledônia? Ele falou, não, né, faz parte da sabedoria druídica, do processo de sabedoria druídica, você pesquisar conhecimento, de você ir atrás, vai lá e pesquise. Até para que você pegue a origem desse nome e descubra esse lugar, e você não fique duvidando da minha presença depois, porque você vai falar, nossa, será que é verdade mesmo? Que coisa, né? Nossa, né? Será que é um druida mesmo? E aí eu fui pesquisar e Caledônia, na verdade, era o nome da Escócia, tá? Região de druidas. Então eu perguntei, por que ele se apresenta ainda como druida, se foi lá atrás essa encarnação, né? E já deve ter vivido tantas outras coisas. E aí o diálogo é o seguinte, Nolando, o senhor ainda mantém os costumes druídicos, incluindo nome e aparência, na dimensão em que vive hoje? Porque já faz muito tempo, deve ter vivido tantas outras coisas após aquele período. E ele responde o seguinte, sabiamente, todas as minhas experiências estão contidas dentro de mim, assim como as tuas estão em ti. Elas nos pertencem,
sempre podemos acessar aquilo que fomos e adequarmos isso àquilo que estamos, porque isso é parte da essência atemporal daquilo que verdadeiramente somos. Quando eu me ligo a esse meu momento existencial, eu sou esse momento. Transfigurar-me na velha aparência de druida não significa que estou preso a esse momento. Significa que esse momento, assim como todos os outros, veja que é importante, estão devidamente integrados e acolhidos dentro de mim. Meu eu verdadeiro vive além deles, mas os acolhe a todos. Posso ser o velho druida de antes, sem sentir que estou voltando no passado num senso de anacronismo ou apego. Não há passado para mim, nem para qualquer ser vivente. No presente, sou tudo o que fui e, inclusive, tudo o que posso ser. Sou a própria potencialidade viva de todo o meu vir a ser, devir. E tu também. Passado e futuro se diluem nas praias do espírito. Somos espíritos, não a relatividade das suas experiências, mas as relatividades das experiências estão contidas em nós, porque o absoluto da nossa essência contém toda a gama das nossas existências, apesar de transcendê-las todas. E por isso nos ligamos. Tu estás encarnado no Brasil, 2 milênios de era cristã, e podes conectar-te à tua essência druídica e manifestá-la em tua vida, sem que isso seja apego ao passado, mas uma ressignificação e conexão amorosa com as experiências do pretérito. Logo, também posso eu assim proceder, não achas? Se nós houvéssemos nos conhecido nos círculos druídicos do passado, e eu tivesse encarnado em teu lugar, ao invés de eu estar aqui, se ele tivesse no meu lugar, como iria preferir se apresentar para mim em espírito? Existem algumas capacidades latentes em ti, cujos estímulos adequados para seu desenvolvimento não se encontram dispostos no contexto social, filosófico, cultural e espiritual do ambiente em que estás reencarnado agora. Assim, é imprescindível acessar experiências que estão em teu currículo existencial, advindas de outras épocas, a fim de que possas obter os estímulos de que necessitas para agora. Esta mensagem encorajadora da busca por um conhecimento mais profundo de si vale para cada ser humano. Todos deveriam buscar se conectar com as suas raízes, para que as suas copas possam beijar os céus. Nolando. Vou deixar o link do livro aqui embaixo, se você tiver interesse. E é isso, eu queria compartilhar isso contigo. Não vou fazer nenhum comentário porque eu acho que ele é claro demais naquilo que ele diz, mas eu senti de compartilhar isso contigo. É isso. Obrigado pela companhia, espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila. E é isso. Fique em paz, brilhe a sua luz, um beijo no seu coração, se inscreva no canal, senta a testa no botão de like se você curtiu, torne-se membro para nos auxiliar aqui. E é isso, um abração do tamanho do sol.